quando o tema é mulheres buscando água na fonte, não é isso? Mulheres buscando água na fonte. E eu estava pensando neste tema e eu comecei a observar uma reflexão rápida ontem mesmo, na hora do culto, sexta-feira. E é o livro de Gênesis 24 e 16. Se você quiser abrir a Bíblia, você pode fazê-lo, senhores obreiros também. 24 e 16. Isso é uma alegoria, tá certo? E nós vamos entender um pouco sobre isso. Diz assim: a moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Esta moça bonita, esta moça virgem, esta moça que não foi tocada por nenhum homem, esta moça tipifica a igreja do Senhor Jesus. Esta moça simboliza a igreja do Senhor Jesus. Bonita, fala de beleza espiritual. Beleza espiritual é o que há na igreja. Quando nós falamos em igreja, nesta igreja, nós falamos da igreja do arrebatamento, da igreja que é tirada da igreja. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo nos últimos dias e o Senhor vem buscar a sua noiva, essa virgem. E a noiva sairá, não do mundo, ela sairá da igreja. A noiva sairá da igreja. De onde vai sair a noiva? Isso. Por que da igreja? Porque a igreja não está no mundo. É como Israel, quando estava no Egito como escravos, eles não estavam no meio, não estava no Egito, estava entre aspas. Por quê? Porque eles estavam separados num lugar chamado Gozém. Estavam eles ali. E o que acontece é que foi dali que eles foram tirados. A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. E ela não será tirada do mundo, será tirada da igreja. Porque nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas não é por esse caminho que eu quero tomar, porque isso é um caminho mais doutrinário. E eu quero só ensinar. A moça era muito bonita, quer dizer, adornada. E a igreja é adornada, a começar com o batismo com o Espírito Santo, depois vem os dons e os frutos. Então, isso são adornos da igreja vencedora, vitoriosa. Virgem significa separado ou separada. Então, a igreja está separada do mundo. A igreja é santa, a igreja é diferente e a igreja ela é separada. Santa significa separada. Então a igreja tem esses três aspectos. A igreja do Senhor Jesus, ela tem esses três aspectos. Diferença que faz a diferença no mundo em que nós estamos vivendo. Ela é santa porque ela é separada do pecado. E ela é poderosa porque o Espírito Santo habita nela. Tudo para a glória de Deus. Então, nessa igreja santa, bonita, santa e virgem, glória a Deus, está aí um reflexo, nesses atributos está o reflexo da verdadeira igreja que vai ser arrebatada. Então vamos ver esta moça, por nome Rebeca, que simboliza a igreja, diz o seguinte, que em primeiro lugar, ela desceu à fonte, e quando a gente fala em fonte, a primeira ideia que vem é de águas que jorram, águas que brotam,
águas que se avolumam, águas que se tornam rios. Glória a Deus. E no tocante a esta água, lá em João, no último dia da festa, Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba, porque rios de águas vivas fluirão do seu interior. E lá no versículo seguinte diz que esses rios de água viva, ele falava acerca do Espírito Santo que havia de ser dado. Ele ainda estava aqui na terra e ele foi levantado aos céus. Ele foi levantado aos céus e lá no Calvário, nos seus últimos dias, ele foi transpassado por uma lança. E quando ele foi transpassado por uma lança, do seu corpo saiu água, não, saiu sangue, e depois saiu água e depois saiu sangue, ou saiu sangue e depois saiu água. Por quê? Porque o sangue fala de remissão, ou seja, tirado para fora, fala de Calvário, aleluia. E aquela água tipifica a plataforma do Espírito Santo que havia de ser derramado nos poucos dias depois daquele, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então, quando a Bíblia fala que a moça, ela desceu até a fonte, fala do encontro seu, nosso, com Jesus Cristo, fala do encontro da igreja no novo nascimento, descendo a fonte para beber água da vida, desceu a fonte para ser tomado para a vida eterna. Isso significa a descida desta moça até a fonte. Depois que ela desceu a fonte, e fonte fala ou aponta para o Calvário, porque ninguém sobe sem antes ter que descer. Então primeiro a pessoa desce na humilhação aonde morre para o mundo e nasce para o reino, para Deus, para a sua glória. Então isto é revelação de Deus através da sua palavra. Ela desceu a fonte. Depois que ela desceu a fonte, bebeu da água da vida, ou seja, depois que ela nasceu de novo, a palavra de Deus diz que ela encheu-se do Espírito Santo. Cântaro fala de testemunho pessoal, cântaro fala de vida pessoal. Então, primeiro você morre para o mundo e nasce para Cristo, e depois do Calvário você vai para o Pentecostes, e é lá no Pentecostes, segundo a promessa do Senhor Jesus Cristo, todos foram cheios do Espírito Santo. É Pentecostes que nos torna fortes, valentes, poderosos. É no Pentecostes, no Calvário a gente se veste com veste de salvação. No Pentecostes a gente se reveste do poder do Espírito Santo. Desceu Calvário, aleluia. Desceu Calvário, aleluia. Encheu-se Pentecostes, e depois que ela desceu, depois que ela se encheu, ela fez o quê? Subiu. E subiu simboliza ou tipifica o arrebatamento da igreja. Vamos ver. Vamos agora remoer. Primeiro você pega o alimento, tritura no nosso triturador pessoal. São os moedores que fala o sábio Salomão. Mas depois a gente remoe, significa moe de novo, outra vez. Assim é a palavra para alimentar a nossa alma. Glória a Deus. Nós podemos tomar isso coletivamente, igreja. Podemos tomar isso
individualmente, você, porque somos membros de um corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, mas individualmente, nós representamos cada um de nós, a igreja do Senhor sobre a face da terra. E estes 3 estágios, preste bastante atenção, não desvie sua atenção. E esses 3 estágios precisam sim serem reais em nossas vidas. Primeira coisa é um exame introspectivo que cada um deve fazer para ter a convicção, para ter a certeza que verdadeiramente nascemos de novo. Porque quem nasce de novo experimenta algo sobrenatural chamado milagre da salvação ou transformação. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que fomos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Você, ao se olhar no espelho, você deve contemplar o rosto de Cristo. Ao se olhar no espelho, você precisa ter consciência que está parecida ou parecido com Jesus. Isso é milagre. E milagre não se adquire na terra. Milagre é do céu, é de cima. Glória a Deus. Há muitas pessoas que até chegam a tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, mas elas não se predispõem a renunciar, porque Jesus convida a vir a Ele, mas Jesus também diz que quem vai a Ele precisa tomar a sua cruz. Ele diz: quem quiser, você não é obrigado, mas se você quer, quero. Então tome a sua cruz e depois siga-me. Tomar a cruz significa tão somente morrer para o mundo, para o pecado. Morrer espiritualmente, morrer literalmente. Existem muitos tipos de morte. Mas quando você nasce de novo, você tem que primeiro morrer para depois nascer. Morrer para os desejos carnais. Morrer para a sua própria vontade. É você abdicar o seu ego e deixar ou permitir que Cristo entronize na sua vida. Quantas coisas boas e maravilhosas o mundo tem e coloca diante de nós, e você olha e até deseja, mas lá no seu homem interior há um espírito que diz: você é crente, você é diferente, você não pode, mas todo mundo pode. Mas você não é todo mundo. Você é filho, você é filha. E filho e filhos de Deus são diferentes. Não podemos falar o que todo mundo fala. Não podemos viver como todo mundo vive. Não, Senhor. O Espírito Santo dá testemunho junto ao Pai que nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles são diferentes. Os filhos de Deus são santos. Os filhos de Deus são poderosos, porque nasceram da água. A água que Rebeca foi buscar. Nasceram do Espírito e estão no mundo
com um propósito: desfazer. Eu disse desfazer as obras de Satanás. Assim como no mundo estamos para desfazer as obras de Satanás, os adeptos de Satanás, eles estão também no mundo para tentar enganar os homens e os tirar do caminho de Deus. Quem entendeu, levante a mão e diga amém. Então, irmãos, isto significa descer. Agora vamos subir. E só vai subir se tiver as vestes brancas. Se não estiver brancas, não sobe. Mas o Senhor conhece os que são deles. Quando a gente fala na doutrina da santificação, quando a gente fala em vestes brancas, quando fala em não viver puro, a primeira ideia, e até o inimigo atira suas setas, é que ninguém vai conseguir, porque ninguém é perfeito. Mas a Bíblia não diz que temos que ser perfeitos. Nós erramos, nós falhamos, independe da posição do carro, até da unção que está sobre as nossas vidas. Quantas vezes você está na igreja tocando, cantando, alegre, cheio do Espírito Santo, e quando chega em casa, acontece um problemão, e você às vezes fala coisas que não falaria em outra ocasião. Você perde a paciência. Pastor, e agora? E agora? E agora Deus está lhe dando uma oportunidade de cair de joelho, dizer: Senhor, aleluia. Vocês lembram de Jesus quando entrou no templo lá em Jerusalém? Ele viu no templo aquilo que nunca esperou ver. Ele viu dentro do templo os cambistas. Ele viu as negociatas dentro do templo. Ele irou-se de uma maneira tão grande. Agora pensa Jesus, pegando esse púlpito, jogando no chão, espalhando essas cadeiras, pegando uma peça de corda, botando vocês tudo para correr, na tapa. Glória a Deus. Aí você, se eu fizesse isso hoje, hein, Cláudia? Dizia: pastor, desviou. Mas foi Jesus quem fez, né, irmão? Graças a Deus que não fui eu. Mas chega esse momento tão na nossa vida que a gente termina se excedendo. E o consolo qual é, pastor? Está escrito: irai-vos, mas não pequeis. Já teve irmã que deixou de tomar a Santa Ceia porque precisou dar uns tapas no filho. É pecado não, irmão. É pecado não dar. Glória a Deus. Se você não der os tapas nos filhos hoje, a polícia vai dar amanhã. Então, quando precisar dar uns tapas no filho, dê. Glória a Deus. E se sentir acusada, vem aqui que eu vou perguntar qual foi a mão e vou orar por ela, para Deus dar mais força ainda. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus amados irmãos.